Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de biossegurança, né? Uma das primeiras disciplinas que nós estudamos aí na maioria dos cursos relacionados à saúde, onde nós vamos ter atendimento a pacientes. Então, mesmo que você já tenha, visto a aula anterior relacionada à biossegurança, ou você que ainda, não teve contato com a disciplina, aqui nós vamos nessa videoaula tratar dos aspectos introdutórios, entender qual que é a relevância da biossegurança, qual a sua finalidade para nós do estudo da área da saúde, onde que ela é aplicada e quais são as ações que a compõem. Bom, vamos lá, sou a professora Mariana Xavier e vou estar com vocês hoje auxiliando nesses conceitos introdutórios. Bom, primeiramente gostaria de desejar boas-vindas. Trouxe uma frase de um autor desconhecido, porém que achei relevante compartilhar, que quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então, ao escolher um curso técnico em enfermagem, o impacto não vai ser apenas no seu dia a dia, uma carreira que envolve muito mais do que o individual. Você sendo um bom profissional, você vai prestar ali à sociedade, à comunidade, um serviço de saúde que impacta, Depois da pandemia, nós vimos aí o quanto a enfermagem ela é indispensável dentro das instituições de saúde, dentro dos hospitais. Então, é só uma frase para a gente refletir sobre a nossa escolha em estar realizando um técnico em enfermagem. Bom, aqui eu trouxe uns conceitos introdutórios, e o significado da palavra biossegurança, para a gente começar realmente a refletir sobre esse aspecto. Bio sempre vai significar para nós vida, Então, nós temos lá a biologia, que é o estudo da vida. Então, nesse conceito, bio significa vida e segurança realmente de estar seguro, De medidas de proteção. Ou seja, o significado da palavra biossegurança vai ser segurança para a vida, correto? Bom, de que forma que essa biossegurança ela vai estar aplicável no nosso âmbito, hospitalar, âmbito da saúde? Então, segurança para a vida, nós vamos associar a biossegurança com proteção e barreiras de proteção. Então, suponhamos que nós precisamos colocar uma proteção na nossa casa, Uma proteção ali no nosso imóvel, ou uma proteção no seu carro, tá? Vamos proteger. Na nossa casa, a gente geralmente utiliza de muros, portões, cerca elétrica, No carro, de dispositivos de alarme, de trancar. Então, a proteção, ela vem de acordo com barreiras. Vamos pensar como se fosse barreiras para proteção. Até achei interessante colocar essa parede de tijolo. Eu vi na internet relacionada e achei interessante trazer para a nossa aula. Então, vamos associar a biossegurança com barreiras de proteção. Por que vamos precisar de barreiras de proteção dentro do nosso âmbito de trabalho, Dentro do que a gente vai ter relacionado à vida, relacionado a manipular pessoas, certo? Então, barreiras de proteção nas atividades da área da saúde vão compreender, as ações que nós vamos estar utilizando, para nos proteger enquanto profissionais, certo? Aqui eu trouxe um exemplo da paramentação muito utilizada durante a pandemia da Covid-19, aonde os profissionais precisavam se paramentar, utilizar aí desses recursos como equipamentos de proteção individual, antes de entrar em contato com o paciente acometido com a Covid, para evitar contrair o vírus, contrair a doença, da Covid-19. Ou seja, proteção para áreas da saúde também vai estar relacionado com o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, que nós vamos tratar em outras aulas. Mas já para ilustrar o que quer dizer um pouquinho, o que compreende o âmbito da biossegurança. Então, nós vimos aí que a Covid-19, o coronavírus, trouxe para nós modificações nas mais diversos setores. Então, não só na educação, Hoje a gente tem aí o online depois da pandemia, a educação à distância é muito mais fortalecida.
Nós tivemos mudanças no cenário de economia, nós tivemos lockdown, né? Nós tivemos mudanças no cenário desde social até econômico, onde um vírus que a gente nem enxerga, né, por ser um micro-organismo invisível a olho nu, nos impactou de forma a ficarmos aí de 2 a 3 anos com pandemia, e hoje a Covid já é, né, uma doença aí que nós temos que lidar com a realidade nos ambientes de saúde. Ou seja, né, durante a pandemia tivemos que reforçar os nossos hábitos de biossegurança, tanto enquanto profissionais de saúde, quanto também em sociedade. Então, anterior a isso, nós não precisávamos usar máscara, né? A lavagem e higienização das mãos muitas vezes era ignorada, não era feita de forma satisfatória. E aí, depois da Covid, vieram várias atividades de biossegurança, fazendo parte da rotina do dia a dia das instituições de saúde e da sociedade em geral. Então, pessoal, nós vemos aqui a relevância da biossegurança. Embora já não esteja mais decretado como pandemia, durante as atividades em saúde, hospitais, laboratórios, consultórios, clínicas, enfim, nós continuamos precisando da biossegurança para nos proteger, para nos resguardar. Bom, então, nós demos uma introduzida, né? Falando assim sobre o que é biossegurança, qual que é a sua aplicação, mas vamos visualizar o conceito de biossegurança de acordo com a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A autoridade aí junto ao Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, que sempre traz para nós conceitos e definições importantes. Então aqui nós vamos, né, pausadamente tentar explicar um pouquinho sobre esse conceito e todas as variáveis que ele engloba. Bom, começando. De acordo com a Anvisa, a biossegurança é um conjunto de ações. Vou pegar meu lápis aqui, porque eu gosto de trabalhar esse conceito bem pausadamente mesmo. Bom, vamos lá. Conjunto de ações. Então, não é uma ação isolada. Não é apenas a lavagem das mãos, não é apenas o uso de máscara, não é apenas a imunização, como as vacinas. Vai ser o conjunto dessas ações, né, voltados para prevenção, minimização ou eliminação de riscos. Então, aqui nós vamos prevenir, minimizar e tentar eliminar os riscos inerentes às atividades que envolvam vida. Quais são essas atividades? Pesquisas. Como assim, professora, pesquisas que envolvam vida, né? Então, a gente tem ali sempre pesquisas de DNA, pesquisas de produtos, pesquisas de medicamento, desenvolvimento de medicamentos. Então, durante as atividades de pesquisa, nós também precisamos fazer uso das normas de biossegurança. Então, sempre quando a gente vê pesquisa em saúde, né, os pesquisadores estão todos de jaleco, paramentados. Precisa de normas de biossegurança? Sim, para garantir que amostras não sejam contaminadas, por exemplo, né? Então, pesquisa, produção de medicamentos, alimentos, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços, visando sempre a saúde do homem, dos animais, preservação do meio ambiente e qualidade dos resultados. Então, todas as ações de biossegurança que nós vamos utilizar, elas vão visar a qualidade desses resultados, né? Ou seja, quando eu falo aqui no conceito da Anvisa sobre visando a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente, ou seja, nós não vamos utilizar as medidas de biossegurança apenas relacionadas no quesito de trabalho com humanos. Então, uma clínica veterinária, né, vai precisar de procedimentos de biossegurança, está voltada à saúde dos animais. Então, lá a gente precisa, né, de materiais descartáveis, vamos precisar que o profissional utilize, sim, medidas de biossegurança para a sua preservação, certo? Preservação do meio ambiente, qualidade dos resultados, evitar que amostras sejam contaminadas, né? Garantir que aquela prestação de serviço, ela seja feita de forma efetiva, sem colocar ninguém em risco. Então, por exemplo, dentro do âmbito hospitalar, se nós temos um paciente portador de alguma doença transmissível, né? De alguma infecção transmissível, como é o caso da meningite, por exemplo, né? Doença muito grave, altamente transmissível. Dentro daquela unidade hospitalar, dentro ali daquele local onde está aquele paciente, precisamos de medida de biossegurança para garantir que
essa doença, ela não se espalhe para os outros pacientes, né? A gente não tem aí um surto, que é quando tem vários casos de uma mesma doença numa localidade. Ou seja, a biossegurança, aí eu já chamo vocês aqui para o segundo parágrafo, vai ser esse conjunto de ações que visam garantir a qualquer procedimento científico que ele seja seguro. Ele precisa ser seguro para os profissionais que o realizam, então vou utilizar as medidas de biossegurança para me resguardar, né, como o uso de EPIs, lavagem das mãos. Para os pacientes, para quem os serviços são destinados, né? Então, para garantir que entre um paciente e outro eu não carregue um micro-organismo causador de uma infecção, né? E para o ambiente e, ao mesmo tempo, né, garantir que nosso serviço seja realizado de uma forma de qualidade. Então, gente, a biossegurança nada mais é, nesse conceito enorme da Anvisa, vem falar para nós que nós precisamos ter padrões para garantir a qualidade do nosso trabalho. Durante a manipulação de pessoas, né, seja num hospital, numa clínica de estética, numa farmácia, nós vamos ter que ter esses cuidados, como utilização de EPIs, lavagem das mãos, imunização da equipe, tudo isso vai ser ações aí de biossegurança. Vamos seguir. Ou seja, só para reforçar, a biossegurança, né, vai ser esse conjunto de ações para prevenir e controlar os riscos das atividades que interferem na nossa saúde. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, ó. Risco. Vai ser o próximo tópico que nós vamos estudar.